Termina domingo a arraia de ofertas aqui no Auto Shopping Bandeirantes. É a primeira até para outubro e ofertas como essas daqui, olha. Renegade Sport 1.8 2020, carro automático completo. Entrada mais parcelas a partir de R$ 1.490. Tem Onix Plus, LTZ 1.0 Turbo 2024, automático completo. Entrada mais parcelas a partir de R$ 1.100. Jetta TSI 2.0 2014, o carro automático completo. Entrada mais parcelas a partir de R$ 998, hein? Tida S 1.8. Ele é 2012, manual completo, entrada mais parcelas de R$ 690. Tem também Renegade Longitude 1.8 Flex 2016, o carro é automático completo. Entrada mais parcelas a partir de R$ 990. São mais de 1.500 opções para você sair de carro novo, hein? Só até domingo, aqui na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 600, aqui no Ipiranga, ao lado da Pets. É autoshoppingbandeirantes.com.br. Corre pra cá!